Gente, vocês estão animados? Felizes com Jesus? E como diz o professor Marcelo, Jesus, está feliz com você? Parece que os aleluia diminuem. Fala assim, tá sim, gente, amém. Abra comigo lá em Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Eu não sei se você chegou aqui animado e feliz e alegre, mas eu creio que você vai sair daqui animado, alegre, alegria abundante, em nome de Jesus, amém? Abacuque 3,17 fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vamos orar mais uma vez? Eu quero que você feche seus olhos e medite nessa palavra, que fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, que o produto da oliveira minta, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Amém? Pai, nós sabemos, Senhor, que todos os dias nós recebemos influências do mundo, que não são influências do Senhor. E que dia após dia coisas podem parecer comuns para nós. Mas nós sabemos, meu Deus, que a sua palavra é real. E ela diz que essa alegria vem do Senhor e não das notícias do mundo, não do que a gente vê na televisão, muito menos do que a gente vê na internet. Pai, eu declaro que essa palavra vai ser semeada nos nossos corações e que vai gerar frutos abundantes na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida, porque nós sabemos que a alegria, meu Pai, já é disponível por meio de Cristo. E é dela que nós queremos desfrutar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é muito comum, né? Tem até a música que a gente canta. Mas sabe que quando eu li, Deus falou comigo de uma forma muito diferente. Porque aqui eu fui estudar o contexto do capítulo, o contexto do profeta Abacuque. E aqui ele escreve esse capítulo em uma oração em forma de cântico, em forma de música. Aqui ele está cantando. E quando a gente vai estudar o contexto que ele estava vivendo, ele estava vivendo um período ruim, um período mau. A terra que ele vivia estava em crise, Judá estava em crise. E aqui ele está falando, a figueira não está florescendo, não tem fruto na vide, o produto da oliveira não está vingando, os campos não estão produzindo mantimento, está faltando tudo, gente. Está faltando provisão, está faltando comida, tudo está indo mal. Aí ele fala, no curral não há gado, mas aí ele termina falando assim, todavia eu me alegro no Senhor. E aí ele ainda termina falando, exulto no Deus da minha salvação. Meu Deus, ele lista todas as dificuldades que ele está vivendo. Ele sai falando tudo de ruim que está acontecendo. Mas ele termina falando assim, eu me alegro no Senhor. Exulto, eu não sei se você sabe o significado de exulto. Quando ele fala, eu exulto no Deus da minha salvação. É uma alegria exagerada. É uma alegria abundante. É uma alegria, assim, indizível. Realmente plena, uma alegria plena. Agora você imagina o profeta vivendo um período de crise. Tudo vai mal, tudo vai ruim, mas ele está se alegrando. Ele está se exultando. E para nós, para mim e para você, é muito difícil a gente conseguir imaginar, porque não sei se foi só eu, se é só eu, se isso só acontece comigo. Mas, gente, quando a minha mente está conturbada, quando a minha cabeça está em crise, quando eu estou passando por um período de adversidade, o se alegrar é um desafio. Porque a nossa carne quer que a gente se entristeça, a nossa carne quer que a gente reclame, a nossa carne quer que a gente murmure, que a gente chore. Mas eu estou aqui para te falar que existe uma alegria presente dentro de você, dentro de mim e dentro de você. E essa alegria não depende do que a gente está vivendo. Não depende do que está acontecendo na nossa casa, no nosso trabalho. Não depende do que está acontecendo na nossa semana. Essa alegria está aqui e está disponível. E ela é unicamente uma alegria que vem de Deus. E eu não sei por que você está sentado ainda, porque era para você estar se alegrando já, meu povo. Eu estou te falando que existe algo que o dinheiro não pode comprar que está dentro de você. E nós vamos ver que a palavra diz... Obrigada, irmão. Que a palavra nos mostra que essa alegria está relacionada com simplesmente todas as áreas da nossa vida. Inclusive com a doença que tenta te pegar quase todo dia. Meu Deus, vamos continuar.
Olha só, não sei, se alegrar, você sabe o que é. Eu já falei isso aqui, que exulta é uma alegria excessiva, exagerada. E eu tô aqui para te falar que eu não sei se você está passando por algum período de adversidade, como que está seu dia, como que está sua casa, mas a Bíblia está falando que ainda que você esteja doente, ainda que você tenha se decepcionado com pessoas, ainda que a provisão ainda não tenha chegado da maneira com que você esperava, ainda que você não conseguiu comprar aquilo que você tanto deseja, ainda que seu marido está te fazendo raiva, ainda que eu me alegro no Senhor, ainda que eu me alegro no Senhor. Todavia, eu e você, nós vamos nos alegrar, amém? Porque o dia mau vai chegar, a gente sabe disso, chega para mim, chega para você, os problemas chegam para mim, chegam para você, mas quando a gente entende que mesmo que a gente vá conversar com a nossa amiga, e eu tenho que falar assim, nossa, Marcela, hoje não está um dia legal, hoje eu estou cansada, mas ainda que eu esteja cansada, Marcela, eu me alegro em Deus. Ainda que, Marcela, eu não consegui conquistar aquilo que eu queria ainda que eu me alegro no Senhor. Sabe, não é errado você abrir sua boca para falar o que está acontecendo de verdade com você. Isso não é negligenciar a sua fé. Negligenciar a sua fé é você só liberar o que está acontecendo e não terminar a frase dizendo no que você está crendo. É você falar assim, nossa, eu estou doente, mas ainda que eu esteja doente, eu sei que eu me alegro no Senhor, porque a cura é disponível, Jesus já me libertou, Jesus já me resgatou, amém? Então a gente precisa vigiar no que a gente fala, mas não é errado você falar o que está acontecendo. Eu não sei qual que é o período de crise que você está vivendo, o que está acontecendo com você, mas eu estou aqui para falar que existe uma palavra que diz, que ainda que você esteja no dia mau, no período mau, você se alegra no Senhor, você se exulta no Deus da sua salvação. Amém. Que essa alegria seja restaurada em nome de Jesus. Porque eu sei que tem dias que é muito desafiador você dar um sorriso. Eu sei, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que não foi só comigo, mas essa alegria deve ser restaurada. E essa responsabilidade não necessariamente é de Deus, essa responsabilidade é nossa. Afinal, a parte mais difícil Ele já fez, Ele já nos deu essa alegria. Isso já está dentro de nós, mas quando o dia mau chega, quando as circunstâncias chegam que tentam abafar essa alegria, adivinha quem é que tem que restaurar ela? Somos nós. Então eu creio que nós sairemos daqui com essa verdade, que nós vamos ser fortes o suficiente para restaurar essa alegria que Deus já nos deu quando ela estiver quietinha. Amém? Aleluia. Olha só, estar alegre não necessariamente vai mostrar que você é feliz. Sabe, quando a gente lê aqui esse contexto do profeta Abacuque, ele não estava feliz, afinal estava tudo dando errado, estava faltando os negócios, faltando provisão, faltando mantimento. Ele olhava para um lado, estava em crise, para o outro estava em crise. Estar alegre não necessariamente vai falar que você é feliz. Estar alegre, na maioria das vezes, vai mostrar que você é forte. Olha isso. Porque você, de fato, Jesus já conquistou essa alegria, essa felicidade plena. Mas como a gente está dizendo, não é todo dia que a gente liga a televisão que tem notícia boa, não é verdade? A maioria das vezes a notícia é ruim, o dia é mau, a semana é mau. E aí quando você se alegra, você está mostrando que você é forte, está mostrando que você é uma pessoa de fé, porque você recebeu essa palavra. Amém? Então isso aqui é um passo de fé, estar alegre, dar uma gargalhada em meio à circunstância, em meio à adversidade, é um ato de fé. E adivinha que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda, quando você abre a sua boca, quando você se alegra, mesmo quando você não tem motivos naturais para isso, você está mostrando para Deus o tamanho da sua fé. Porque ele estar alegre, se alegrar em meio à circunstância, é um ato de fé. Amém? Cristo já morreu, Ele ressuscitou e Ele já nos resgatou. Já nos resgatou da maldição, Ele já nos transportou para um lugar de luz, para um lugar de alegria, de paz, de felicidade. Mas eu estou aqui para te falar, irmão, não dê brechas para que essa alegria morra dentro de você. Porque, de fato, restaurá-la é mais difícil do que mantê-la acesa.
Restaurar a alegria quando você está no buraco é muito mais difícil do que você manter ela acesa quando tudo vai bem. Então eu estou aqui para te falar que você vai se alegrar independente das adversidades, independente se está faltando alguma coisa, se está faltando dinheiro, se está faltando alguém, independente se você recebeu uma notícia ruim, independente se a escassez está tentando chegar, se a dor está se mantendo, se o diagnóstico chegou, ainda que você e eu nos alegramos no Senhor. Amém? Aleluia. Mas e aí? E quando está tudo bem? Aqui a gente falou que quando a adversidade chega, a gente tem que dar um passo de fé e se alegrar. Mas e quando está tudo bem? E quando você ganhou aquela comissão que você não estava esperando? Quando você fechou muito mais contratos que você estava crendo, do que você estava declarando? Quando um dinheiro assim chegou além do que você imaginava? Quando está todo mundo bem, saudável, ninguém, não tem nenhum vestígio de doença? Quando está tudo em paz na sua casa, quando está tudo em paz na sua família, ainda que, naturalmente falando, esteja tudo bem, eu e você nos alegramos no Senhor. Porque a nossa alegria não está baseada no que a gente tem. A nossa alegria não está baseada no que o mundo está nos mostrando, no que o nosso emprego está nos mostrando, no que o trabalho está nos mostrando. Porque pode ser que esteja ruim, mas pode ser que esteja bom. E aí, você vai se alegrar só porque está bom? Não. Ainda que esteja mal, ainda que esteja bom, eu e você nos alegramos em Deus. Porque essa alegria que Jesus conquistou para nós não é baseada em bens materiais, não é baseada no que a gente tem, não é baseada nos motivos que o mundo está nos dando, não. É baseada unicamente em Deus. E eu sei, irmãos, quando a gente lembra que Jesus morreu, ressuscitou, tudo aquilo que já está disponível para nós por meio dele. E se você ainda não sabe, faz o rema, que eu tenho certeza que na primeira matéria você já vai sair daqui cheio dessa palavra, cheio de tudo que Jesus já tem para você, amém? Porque eu só vou dar uma palhinha aqui. Às vezes a gente pede coisas para Deus que Ele já nos deu, tem tempo, hein? Então faz o rema que você vai entender. Mas eu quero te falar o seguinte, que quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, irmãos, a gente nem precisa de motivo natural para a gente se alegrar. Não é verdade? Quando você lembra que você já foi liberto, que você agora é abençoado, você é próspero por meio dele, quer motivo maior para quê? Mas a gente não precisa espiritualizar tudo, não. Infelizmente, esse mundo está caído, nós vivemos nesse mundo caído, a nossa carne é pecaminosa. Então, sim, vão ter dias que a nossa carne não vai querer sorrir, não. Mas eu estou aqui para te falar que esteja bom, esteja ruim, se alegra no Senhor, porque essa alegria, irmão, não vai ser frustrada. Quando a gente descansa nele, entrega as nossas coisas nele e não em homens, é impossível nós sermos frustrados. Amém? Aleluia. Então, a nossa alegria é uma alegria infinita, é uma alegria indizível, uma alegria abundante. Ela não depende do que a gente tem. Não depende se a gente está morando na melhor casa da cidade. Não depende se a gente não está morando na casa que a gente queria. Não depende do carro que a gente tem, muito menos do carro que a gente gostaria de ter. Não depende. Ela é unicamente depositada em Deus. Amém? E se alegrar, muitas vezes, vai ser pela fé. Não significa que você estará feliz, mas vai significar que você é forte, você é uma pessoa de fé, que você agarrou essa palavra para você e que você não vai deixar a tristeza chegar. Amém? Sabe que eu pus aqui para contar essa história para vocês da Isis. Toda vez que eu venho pregar, eu tenho que falar da Isis, né? A Isis, quem conhece ela, sabe que ela é uma figura. Ô, menininha ninja, glória a Deus, abençoada, né? Tem resposta para tudo. Mas esses dias nós estávamos viajando, né? Nós fomos para a praia. Oh, meu Deus, presente de Deus, presente dos céus. Nós lá na praia e foi passando os dias. A Isis, o Luca não entende tanto, a Isis já entende. E já tinha um tempo que ela vinha falando que estava com vontade de ir na praia. Ela já conhecia, mas ela estava falando que estava com vontade. E fomos para a praia. Lá vamos nós. Chegamos lá, Isis aproveitou muito nos primeiros dias, curtiu, mas chegou um tempo que ela começou a ficar cansada. E eu, Isis, vamos para a praia. Isis, nós que somos adultos sabemos que nós temos que aproveitar, né? Os dias que nós estamos lá. Vamos aproveitar que agora nós vamos embora, não vai ter praia mais. E um belo dia levei essa Isis meio que forçada para a praia, chega lá, a menina só chorando, só reclamando. Ah, porque não sei o quê. Eu entendi ela estava cansada de praia. Mas sabe algo que veio ao meu coração, lembrando dessa situação da Isis?
a gente estava ali desfrutando de algo muito bom, né? E eu a todo tempo louvava e glorificava a Deus, porque eu sabia que ali era algo de Deus, é um presente de Deus, nos dá a oportunidade de estar lá descansando. E a Isis só chorando. Sabe, quando a gente lembra de tudo que Jesus já conquistou para nós, e nós como filhos temos a oportunidade de desfrutar, mas muitas vezes nós ficamos igual a Isis, chorando, resmungando, reclamando. Ela podia estar lá desfrutando daquilo tudo, que era tudo muito bom, da praia, da areia, do sol, mas ela estava reclamando, estava murmurando e chorando. E quantos aqui sabem que Deus não responde ao nosso choro, gente? Chorar não é errado, não, porque eu sei que tem hora que a gente não segura, a gente chora mesmo na presença de Deus e quer assim desabafar, quer se derramar, mas Deus não responde ao nosso choro, muito menos à nossa reclamação. Deus responde à nossa fé. E muitas vezes eu e você estamos igual a Isis, chorando enquanto a gente devia estar desfrutando. Chorando enquanto a gente devia estar aproveitando de tudo aquilo que Deus já nos deu. Inclusive dessa alegria exagerada, essa alegria indizível e essa alegria abundante. Sabe, nós não devemos dar lugar às nossas emoções, aos nossos sentimentos, porque isso é coisa da nossa alma. E quando a gente está aqui ouvindo a palavra, a gente está justamente renovando a nossa alma, renovando a nossa mente, porque isso é papel nosso fazer. E quando a gente dá lugares a certas emoções e certos sentimentos, a gente fica igual a Isis, chorando enquanto a gente devia estar aproveitando. E Deus não vai responder ao nosso choro, Deus vai responder à nossa fé. Então, cada vez que você sentir vontade de chorar ou reclamar, independente da situação que você esteja, você vai lembrar dessa alegria que está dentro de você. Porque ainda que você sinta vontade de reclamar, ainda que você sinta vontade de chorar, ainda que você se alegra no Senhor, existem coisas grandiosas para eu e você desfrutar, irmãos. Existem coisas assim que a gente nem consegue imaginar para a gente desfrutar em Deus, mas nós precisamos nos posicionar, amém? Nós precisamos estar no lugar certo para que isso tudo seja abundante, seja real e seja palpável na nossa vida. Abre comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro no verso 8. Que fala assim, ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Vocês o amam, apesar de não terem visto, mesmo não vendo agora. Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Aqui está falando, olha, vocês não estão vendo, mas creia. Se exulte, se alegre, se exalte nele com uma alegria indizível e gloriosa. Amém? É uma alegria, gente, que jorra de dentro para fora. Sabe uma vez o que nós fizemos ali na igreja de crianças, inclusive com o Taylor, filho da Bianca? O Taylor estava meio conturbado. Chamei ele e falei, Taylor, nós vamos dar risada. Tia, eu não quero rir. Taylor, nós vamos dar risada. Eu e ele na salinha, era lá em cima ainda. Vamos dar risada, Taylor, vamos dar risada. Taylor, tia, eu não quero rir não, tia. Taylor, vamos rir. Não volta. Então, já sei. Peguei um lápis, pus na boca dele assim. E ele ficou mais ou menos 1 minuto com o lápis aqui. De repente, gente, o menino estava dando gaitada. Ele queria rir? Não queria não, mas ele forçou o corpo dele a rir. Quando ele pôs o lápis aqui, era impossível ele não sorrir. Sabe, essa alegria, ela jorra de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Porque se for de fora para dentro, vai ter que fazer igual o Taylor, pôr o lápis na boca, fica com um sorriso aí 1 minuto, que aí eu vou te contar, a alegria vem mesmo, a gaitada vem, a gargalhada vem. Mas aqui nós estamos falando de uma alegria que já está dentro de você, e é responsabilidade sua colocar para fora. Amém? Eu não sei, irmão, se você já orou pedindo forças para Deus. Eu já orei. E sabe que nós vamos ver que a força está unicamente ligada à alegria. Abre comigo lá em Neemias 8:10. É uma alegria que vem de dentro para fora, irmãos. Às vezes nós não vamos ter motivos, mas como a gente disse, é um ato de fé. E quando você se alegra, mesmo não tendo motivo, eu te garanto que Deus vai te dar um. Você se alegra sem ter motivo. E quando você dá esse passo de fé, Deus te dá motivos para sorrir, Deus te dá motivos para alegrar. Amém? Aleluia. Ó, Neemias 8:10. Jéssica, aí você pode pôr o slide depois, por favor? Ó, fala assim.
Podem sair, comam e bebam vinho doce, repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Olha, eu não sei se você já orou a Deus pedindo força, mas aqui está falando que é a alegria do Senhor que é a sua força. E essa alegria já está dentro de nós. Já está dentro de mim e dentro de você. Sabe, irmãos, a gente precisa se alegrar mais. A gente precisa sorrir mais. Sabe qual que é o tipo de pessoa que você tem que desejar ser? Aquela que as pessoas olham e pensam assim, não, essa pessoa não tem problema não. Não, a Luana, ela não tem problema, porque ela ri de tudo, ela faz piada de tudo. 24 horas por dia a menina tá rindo, não, ela não tem problema. Gente, eu tenho certeza que quando eu e você formos esse tipo de pessoa, de fato nós estaremos agradando a Deus com a nossa fé. Porque como assim uma pessoa ri o tempo todo, transparece para outra que tem tudo perfeito na vida? Gente, aleluia, glória a Deus, eu recebo para mim. Mas esse é o tipo de pessoa que nós devemos ser. Aquela que de fato tem essa alegria transbordando, jorrando de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Olha só, aqui eu trouxe alguns versículos, eu não vou ler todos, porque não vai dar tempo, mas a alegria que a Bíblia nos traz está relacionada com várias coisas na Bíblia, olha lá. Está relacionado com a presença de Deus, com a força de Deus, que foi esse que a gente acabou de ler, com a salvação, com a unção, com a medicina de Deus. Vamos ler esse, Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 está falando assim, ó. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim que a alegria faz bem para a saúde, mas estar sempre triste é morrer aos poucos. Meu Deus. E eu não sei você, mas eu já li vários artigos que falam sobre isso. O quanto o posicionamento que a pessoa, quando ela está doente, o posicionamento que ela toma pode influenciar na melhora ou na piora. Mais uma vez, a ciência tentando provar o que a Bíblia já nos fala tem tempo. Aqui está falando que estar sempre triste é morrer aos poucos. Por que será que o diabo tenta tanto tirar a nossa alegria, gente? Porque tirar a nossa alegria é nos fazer morrer aos poucos. Estar sempre alegre, com o coração bem disposto, é um remédio eficiente. Sabe, eu não sei você, se você já passou por alguma enfermidade que não estava conseguindo, se curar realmente, desfrutar dessa cura. Mas aqui está falando que a alegria é um remédio eficiente. Meu Deus. E quando a gente fala de doença, gente, não é doença grandiosa, não. É aquela mini dorzinha de cabeça que tenta te pegar. Aí, eu não sei se na casa de vocês acontece, mas lá em casa tem um homem que a menor dor de cabeça já prosta na cama. E aqui está falando que é um remédio eficiente. Meu Deus, glória a Deus. Amém? Então, é por isso que o diabo tenta tanto tirar a nossa alegria, porque ele sabe que vai tirar a nossa força, que vai tirar a nossa saúde, vai tirar a nossa disposição, vai trazer confusão para a nossa mente. Mas a partir de hoje, perdeu, Satanás, tá? Debaixo do pé, amém? Porque a alegria do Senhor vai ser cada vez mais abundante nas nossas vidas, vai transbordar no nosso trabalho, onde a gente for, na nossa casa, na nossa família, essa alegria vai ser abundante. E quando te perguntarem, Luana, você está sempre feliz, você não tem problema não? Fala, irmão, eu até tenho, mas eu tenho algo muito maior que a resolução dos meus problemas. É alegria, é paz, é amor, felicidade, amém? Vamos abrir lá em Salmo 119. 119, no verso 162, 162, que fala, como sou feliz por causa das tuas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Olha, promessa de Deus, irmãos, não é só aquela palavra que o profeta te entrega, não, tá? Que uma pessoa te entrega, um ministro te entrega. As promessas de Deus para você tá aqui. Está na Bíblia e eu te digo que não são poucas. Então está falando aqui, ó, como sou feliz por causa das tuas promessas. Tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. A alegria de Deus está relacionada à prosperidade. Porque está falando que a pessoa se alegra nas suas promessas como quem encontra um tesouro.
Meu Deus, nós temos promessas do Senhor, a sua casa tem promessa, o seu trabalho tem promessa, então se alegre, irmão. Vamos sorrir mais e não vamos dar espaço para a tristeza, nós não vamos abrir mão dessa alegria abundante, dessa alegria indizível. Amém? Nós nos alegramos em Deus, em Jesus, naquele que pagou o preço por causa de cada um de nós. É nele que nos alegramos e nos regozijamos. Nós nos alegramos mesmo sem vontade, porque a alegria é a ponte entre crer e receber. Se alegrar é um ato de fé. Estar alegre é a ponte entre crer e receber. Para crer, você precisa de fé. E para receber, você precisa de alegria. Olha isso. Então, se alegra, se posicione, dê esse passo de fé e desfrute disso, que já está disponível para nós. Amém? Ah, mas se a gente soubesse, né, o que acontece no reino, o que acontece no céu quando a gente se alegra, vocês já pararam para pensar nisso? Imagina tudo dando errado no seu dia e você lá dando risada. Imagina Satanás aqui atazanando a sua mente e você dando risada. Não, ele nem perde tempo. Irmão, se alegre, sorria, amém? Isso está dentro de você, ainda que esteja tudo bem, ainda que não seja um dia tão bom, se alegre, se exulte no Senhor, no Deus da sua salvação. Porque enquanto você se alegra, Deus está trabalhando. Mesmo quando você se alegra sem motivo, Deus está trabalhando para te dar um motivo para sorrir. E entenda, se alegrar nem sempre vai ser você estar feliz, vai mostrar que você é forte, que você é uma pessoa de fé. Amém? E aí vai chegar um tempo, sabe, que você vai olhar para trás e vai pensar, quando a gente conseguir desfrutar, né, disso tudo abundantemente, plenamente, nós vamos olhar para trás e vamos pensar, meu Deus, onde que eu estava todo esse tempo? Porque imagina você olhando lá para trás na sua vida e pensando de situações que você poderia ter se alegrado, mas você não fez. Você se entregou para a tristeza, você se entregou para a circunstância, para a adversidade. Mas hoje você está recebendo essa palavra de alegria, essa palavra de fé. Amém? Sabe, o rema está aí, né, irmãos? 2025 chegando. É o seu ano de transformar a sua vida, de transformar a sua história, porque eu não sei você, mas a minha foi transformada. A minha história, a história do Mateus foi transformada assim grandiosamente. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, como seria a minha vida se eu não tivesse recebido essa palavra no tempo certo, da forma certa? Porque isso aqui é renovação mental. As pessoas gastam muito dinheiro para mudar a mentalidade, para se livrar de traumas, se livrar de crenças. E a palavra está aqui, disponível para você. É só você agarrar ela, estudar ela, descansar e praticar. E o Rema está aí para te ajudar. O Rema, para quem não sabe, é uma escola do estudo da Bíblia, uma escola da Bíblia. É aqui que você vai conhecer essas promessas de Deus ao seu respeito, que a gente tanto falou. É aqui que você vai saber tudo aquilo que já está disponível para você desfrutar. E eu digo, irmão, não tem uma pessoa que sai do Rema sem, no mínimo, um testemunho para contar. É impossível. É impossível você não receber essa palavra e não ter a sua vida transformada. E eu até falei isso aqui no último culto, que a gente investe em faculdade para quem desejou estudar, se formar, para quem deseja estudar e se formar. E a gente fala assim, não, conhecimento é algo que ninguém me tira. Mas sabe que a palavra de Deus é um conhecimento que de fato não vai ser tirado de você e você vai desfrutar em todas as áreas da sua vida. Não é somente na sua área profissional, não é somente na sua casa, é em todas. É no seu corpo, é na sua vida, é na sua família, é no seu casamento. E aí 2025 está aí. Imagina, né? Você precisa investir nisso, em conhecimento, em verdade. Sabe? Não existe nada melhor do que você viver o propósito de Deus para você aqui nessa terra. Você precisa entender para que Deus te criou para ser. Para que Deus te criou para estar aqui nessa terra? Ninguém está aqui sem um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Nós fomos criados com um propósito, com um projeto de Deus. Então, entenda que você precisa receber esse conhecimento. E como a gente está falando desde o começo, eu não sei qual é o período que você está vivendo. Se você está passando por alguma adversidade, por um período de crise. Eu queria chamar os meninos do louvor, por favor. Não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, mas eu sei porque sei, que dentro do nosso coração existem coisas que nós desejamos alcançar ainda. Todos nós.
Existem coisas que nós desejamos e almejamos alcançar e conquistar. E essas coisas precisam estar alinhadas com as verdades que Deus tem ao nosso respeito, com o que Deus tem para você, os propósitos que Ele tem para você. Então, que o seu coração esteja aberto para praticar tudo aquilo que você recebe e continuar recebendo em abundância tudo aquilo que Deus tem para você. Porque existe algo sim para a gente desfrutar na plenitude, para a gente praticar na plenitude. Deus é o seu Pai, Ele te ama, Ele tem bons planos para você, bons propósitos para você. E às vezes o diabo vai tentar tirar isso da sua cabeça. Vai tentar falar para você que não, que chorar sim é o melhor remédio, que ficar triste, que se entregar vai adiantar alguma coisa. Mas a palavra diz que não, que existe uma alegria abundante, que existe algo muito maior para eu e você desfrutar. E é com essa mentalidade que eu desejo que você saia daqui hoje, almejando coisas boas, almejando transformação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, almejando de fato ter uma vida e uma realidade transformada. Sabe, fique de pé, por favor. Outro dia eu falei com a Águida sobre algo que eu acho muito, muito poderoso, muito importante e que às vezes a gente deixa passar, que é sobre a oração de intercessão. E quando eu estava estudando essa palavra, isso veio muito forte ao meu coração, porque, Giovana, é muito fácil falar, né, que quando a gente está triste, quando a gente está chorando, quando a gente está passando por algo ruim, a gente só precisa se alegrar e está tudo certo. E eu sei que é fácil falar, mas é um pouco mais desafiador colocar em prática. Porque, como eu disse, a gente não precisa espiritualizar tudo. A nossa carne está aqui para nos mostrar que sim, que é difícil. Mas existe uma oração, inclusive você também vai aprender no Rema sobre os tipos de oração. Porque existem o jeito certo da gente orar. Existem coisas que a gente pede para Deus que Deus já nos deu. Então fica a dica. Às vezes a gente precisa de forças para orar. E às vezes essa força não vai estar aí, essa força não vai estar na nossa vida. Mas existe uma oração que chama a oração de intercessão. E eu já vi testemunhos poderosíssimos sobre oração de intercessão. Quando outra pessoa ora por você. Quando o seu irmão intercede pela sua causa. Não é porque você está com pouca fé. Não é porque você não está conseguindo orar. Não, não é por isso. Mas às vezes a sua carne, a sua mente está tão conturbada que você não está tendo o discernimento correto do Espírito. Às vezes Deus está falando, faz isso, e você não está escutando. Às vezes Deus está falando, declara isso, fala isso, e você não está ouvindo. Mas glória a Deus que nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos amados por Deus e amados pelos nossos irmãos. E que a unção que repousa sobre a vida do outro transborda na nossa vida. Aquela palavra que sai da boca do outro atinge a nossa vida. Amém? Então eu quero te dizer que se você deseja receber oração, principalmente quanto a isso, se tiveram dias, ou se você está passando por esse período em que essa alegria ela não está sendo abundante, nem está transbordando na sua vida, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Porque eu desejo que de fato nós saiamos daqui repletos dessa alegria abundante, para que a nossa semana seja completamente transformada, a nossa semana seja a primeira de muitas em que nós vamos jorrar essa alegria de dentro para fora. Então vem aqui na frente, nós desejamos orar por você, declarar essa alegria que jorra, essa alegria que transborda. Se você deseja, pode vir aqui, os meninos vão orar por você. Porque eu creio nessa palavra, irmão. Eu creio que essa palavra funciona, que ela é real, que ela é palpável. Sabe, eu creio em grandes planos de Deus para nós. Quando a gente de fato dá esse passo de fé. Porque como eu disse, estar alegre nem sempre vai demonstrar felicidade, mas você vai demonstrar uma força. E essa força vem